Sejam todos muito bem-vindas mais uma vez ao nosso novo episódio aqui do Histórias de Vendas. E eu sempre falo que eu trouxe mais uma pessoa fera, e é verdade, pessoal, só tá passando gente fera com a gente aqui. E aproveite muito esse conteúdo de hoje. E antes de você começar a assistir, eu te apresentar aqui quem está com a gente, já curte esse vídeo, já compartilha aí para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no nosso episódio o Lucas Abruzzese, que ele é o gerente de vendas, o head de novas aquisições aqui dentro da Conquer, que é uma das principais escolas de negócios aqui no Brasil, ganhadora do prêmio Top of Mind e vários outros prêmios também, e é uma das empresas que pertence hoje ao Grupo Weiser, do nosso querido, famoso e importante Flávio Augusto, né? Seja bem-vindo aí, Lucas. Obrigado aí pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Que legal, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo. Tenho certeza que vamos conversar sobre muitos temas legais aqui para a tua audiência. Para quem está ouvindo ali no Spotify, depois, se quiser me seguir, eu vou passar os meus contatos, mas acho que vai ter uma conversa bem legal aqui, temas muito legais. Poxa, bacana. Ó, então você pode contar aí com a nossa audiência no Spotify e no YouTube também. O pessoal vai nos assistir lá pelo YouTube. E aqui, pessoal, nos comentários eu vou deixar depois então os contatos aqui para que vocês possam aí conhecer o Lucas e acompanhá-lo aí nas suas redes, tá? Cara, para a gente começar então, Lucas, conta aí quem que é o Lucas, de onde você veio, como é que você iniciou aí a sua jornada em vendas? Boa. Eu acho que como todo vendedor, como toda pessoa que passou por vendas, não sei se todo, mas boa parte não começou com isso. Eu sempre fui uma criança que sempre ficou muito em dúvida do que fazer. A única coisa que eu sabia é que eu não queria fazer medicina, apesar da minha avó sempre querer que eu fizesse. Enfim, eu gostava de muita coisa, acabei fazendo engenharia química, muito diferente de vendas, inclusive. Passei na Unicamp, fiz o curso inteiro, estudei na Austrália um tempo também. Trabalhei um tempo como engenheiro e percebi que não era isso que eu queria. Mudei totalmente a minha carreira. Sabe quando, acho que todo mundo já deve ter sentido, ou boa parte da audiência deve ter sentido, quando você está trabalhando e não sente seu olho brilhar, assim, você está indo todo dia no trabalho, mas, pô, não é exatamente isso que eu queria. Tá ok, sabe? Não é aquele negócio, tipo, odeio o que eu faço, mas não era exatamente isso que eu queria. E aí eu tomei a decisão, assim, claro, eu sempre fui muito apoiado pelos meus pais, tomei uma decisão de mudar da água para o vinho. Falei, eu trabalhar na Unilever, que é uma multinacional que eu custei Sim. muito para entrar. E eu falei, não é isso que eu gosto, não quero mais isso. E aí eu quero trabalhar em uma startup porque eu quero aprender como funciona uma empresa no início, por no futuro talvez eu tenha a minha própria empresa, enfim, entender se é realmente isso que eu quero no mundo dos negócios. E aí, cara, eu fui para uma empresa, eu me candidatei a algumas vagas, passei numa vaga, isso era 2000 e, olha lá, vou falar, eu já estou ficando a pessoa que não gosta de falar a idade. Eu, eu sei que era a época que o Quinto Andar tinha acho que 200 colaboradores, hoje o Quinto Andar é gigante, né? Mas eu passei numa vaga no Quinto Andar de analista de marketing e eu passei numa vaga de uma empresa pequena lá do Rio de Janeiro, era uma startup também, que era os sócios, eram do grupo do Netshoes, eles eram advisors do Netshoes. E era uma empresa que tinha 5 pessoas, assim, tinha o fundador, o sócio dele, mais 3 pessoas. E eu passei nessas duas vagas. Eu falei, cara, Quinto Andar já tem 200 pessoas, não sei se é isso que eu quero. Estou num momento da minha vida que eu sou jovem, eu quero arriscar, vamos embora. E aí eu fui nessa empresa que tinha 5 pessoas. E, cara, nessa empresa, quando você já trabalhou numa empresa que tinha tão pouca gente, Ricardo? Uhum. Sim, sim. Nessas empresas, normalmente você é meio que o Severino, né? Você faz tudo Faz ali. tudo. Uhum. Você faz tudo. Então, tipo, eu fui contratado para uma vaga, no final eu fui atendimento ao cliente, eu fui PO de time de produtos,
eu fazia relacionamento com as maiores contas, né? Era uma empresa que vendia um SaaS para e-commerces. Tá. Então, os e-commerces, eles conseguiam tanto fazer tinham várias ferramentas para o próprio e-commerce dele, como eles conseguiam fazer uma gestão de pagamentos. Então, eles conseguiam antecipar Uhum. recebíveis. Então, era uma fintech além do SaaS. Então, uma empresa Uhum. que começou ali com 4 pessoas. Eu fui a primeira pessoa do time de vendas, né? Conforme eu fui fazendo um relacionamento com os clientes, o CEO percebeu que eu tinha esse viés de fazer relacionamento, que eu gostava de conversar com pessoas, e ao mesmo tempo eu tinha o lado daí que a engenharia trouxe, que é o lado de processos, lado de conseguir construir funil, que foi uma das coisas que me ajudou muito ali no começo. Então, assim, resumindo muito a história, a empresa tinha 5 pessoas quando eu entrei, eu trabalhei em várias áreas no primeiro ano, até que o CEO falou assim, Lucas, vou te passar um desafio. Você quer ser o primeiro gestor, o primeiro vendedor, né? Não falou gestor primeiro. O primeiro vendedor da empresa. Uhum. Antes quem vendia era ele. Beleza. Cara, assim, você imagina, há anos atrás, saindo de uma faculdade técnica que é a Unicamp, só estudando engenharia, cara, a minha oratória era péssima, não era legal. E aí foi um desafio gigante para mim, porque eu falei, cara, eu vou fazer dar certo. Quando eu falo assim, isso vai funcionar, eu quero fazer isso funcionar, eu vou com os 2 pés e vou atrás. Então, tipo, eu lembro que na época eu não sabia nada de vendas, eu não sabia, assim, técnica de oratória fraquíssima. Falei, cara, vai dar certo, eu vou estudar pra caramba e isso vai funcionar. Eu lembro que na época, Inside Sales já era falado, a RD já estava bombando, Uhum. só que tinha ainda pouco conteúdo. Acho que a MeTime era a top que publicava conteúdo de Inside Sales. Eu falei, é eles que eu vou buscar. Até que depois eu descobri que tinha conteúdos em inglês também, comecei a ver. Uhum. Mas falei, vai dar certo. Aí eu comecei a estudar, assisti acho que todos os podcasts que tem da MeTime, assisti a outros podcasts também, li vários livros de vendas, comecei a fazer mentoria com o pessoal, fiz mentoria na Growth Machine do Thiago Reis, acho que Uhum. boa parte do público deve conhecer também. E as coisas começaram a funcionar, assim. Nos primeiros meses, obviamente que eu fui muito mais um tirador de pedido, mas conforme eu fui pegando as técnicas, eu comecei a realmente Uhum. a gerar valor. Eu sei que no fim da história, eu fiquei 3 anos e meio nessa empresa, liderei um time, depois eu assumi um time, eu comecei a vender pra caramba, comecei a liderar um time, né? Eu falei para o CEO que a gente precisava contratar os primeiros SDRs, os primeiros vendedores, estruturei todo o processo da empresa. Eu sei que quando eu saía, a empresa já tinha crescido 20 vezes em questão de faturamento. A gente foi para um faturamento ali, eu posso abrir porque a empresa já foi vendida e tal. A gente foi para um faturamento de 2 milhões para um faturamento de 40 milhões. Uau. E eu liderei ali 6 pessoas, 2 SDRs, 2 vendedores e 2 farmers dentro Uhum. do time de vendas. E daí de lá eu fui migrando para algumas empresas, todas elas, muitas delas voltadas para tecnologia, né? Todas B2B. Fui coordenador de pré-vendas, fui gerente de vendas e hoje eu atuo aí como gerente sênior da área de aquisição dentro da Conquer Business School. Poxa, que legal, cara. É bacana assim, né? Você tem uma baita experiência, mas literalmente você começou do zero aí na área de vendas, né? Então foi algo que falei, poxa, eu quero ir mudar um pouco, vamos para vendas, e isso é um caminho que a galera pode fazer sim, de você conseguir estudar, aprender e se capacitar hoje em vendas. Você não depende mais tanto assim de, pô, tenho que buscar aí alguma formação oficial. Cara, tá tudo bem, mas você tem muitas opções, principalmente quando você vai buscar em conteúdos fora do Brasil. Hoje no Brasil tem muito conteúdo na internet, né? Mas se você buscar conteúdos fora do Brasil, pensa o seguinte: imagina que você está na frente de 5 portas. Está parado aqui na frente de 5 portas. Essa uma porta aqui é conteúdo em português. Mas você tem, se você for buscar em inglês, você tem 4 portas para Perfeito. que Eu penso você. assim. E hoje em dia, com IA, com Google Tradutor, com tantas facilidades, a gente consegue assim, ter um mundo de conhecimento, né? Então, galera,
é só querer. Mão na massa, vai buscar conhecimento, vai buscar aí essa capacitação, que vendas te devolve isso muito rápido, né? Quando você é comissionado, então quanto mais você investe no seu conhecimento e você aplica isso, mais resultado você tem e mais você ganha, né? E uma coisa que você falou que é bem interessante, Lucas, que é um caminho que muita gente passou e que eu passei também, quando a gente começa a ter mais resultados no time, automaticamente a gente é convidado para se tornar líder, né? Só que aí, cara, a hora que você senta na cadeira de líder, você fala: caramba, agora não sou eu que vou ter que vender, eu vou ter que ajudar as pessoas a vender. E eu vou ter que ter outras habilidades que, de repente, eu não fazia ideia, né? De liderança, de gestão, de solução de conflitos, de identificar onde você consegue extrair o melhor de cada pessoa, de acordo aí com o perfil de cada um. Cara, como é que você, agora, indo para a carreira de liderança, foi buscando essas habilidades? Primeiro, assim, ó, quais são essas novas habilidades que um vendedor ele precisa ter quando ele senta na cadeira de líder? Boa, boa, legal. Acho que assim, quando eu assumi o time, lá na primeira empresa que eu trabalhei, quando eu comecei a contratar as pessoas, eu lembro que o primeiro passo que eu precisei ter era conseguir. Eu sou uma pessoa muito prática, até acho que pela minha carreira. Então, eu tinha muita dificuldade em saber ouvir, a escuta empática. A gente chama Hum, dentro da Conquer de escutatória, que é você conseguir entender que você não precisa ter a resposta de tudo. Acho que muita gente, quando assume o papel da liderança, principalmente primeira liderança, quer ter a resposta de tudo para que as pessoas não questionem, para que possa ter segurança e mostrar que sabe o que está falando, né? uhum. E eu acho que um dos maiores exercícios da liderança de conexão com o time, que foi um dos primeiros desafios que eu tive. Eu lembro como se fosse ontem. Eu queria, eu sou uma pessoa que acredita muito em treinamento, muito em desenvolvimento, muito em educação, inclusive por isso que eu escolhi trabalhar hoje na Com. Mas lá atrás, eu queria implementar uma rotina de treinamento para o time. E eu não sei se você tem essa experiência também, mas eu tenho uma experiência em todos os times que eu passei que o vendedor não gosta muito de treinamento. Pelo menos eles até gostam depois que eles já fizeram, mas antes de fazer, ninguém quer se colocar na situação desconfortável, de putz, fazer uma simulação e se eu não souber o que falar, enfim. É. Eu queria trazer essa rotina. E as pessoas estavam sendo resistentes, assim, não tá, o time não estava querendo e tal. E aí o que, Uhum. que eu fiz lá atrás? Eu simplesmente impus isso, sem Aham. falar os meus motivos, sem dar os meus porquês. E óbvio, teve resistência, teve uma pessoa que começou a ficar meio que contra mim, eu tive que chamar a pessoa para conversar. Enfim, acho que o principal ponto, quando um vendedor assume o cargo de liderança, principalmente se ele veio, ele está liderando ex-pares, né, que é muito É. comum. Esse é o desafio, né? Quando você começa a liderar ex-pares, acho que o primeiro ponto é você ser muito humilde e entender que você não precisa ter todas as respostas para ser respeitado. Boa. Você saber trazer, ouvir as pessoas. Claro que existe uma linha tênue entre você ser o cara que vai fazer tudo que o time falar e você ser a pessoa que vai ouvir, mas você vai decidir. Então, qual que é o ponto? Qual que é a diferença? Existem os extremos, né? Tem o líder que ele simplesmente define como vai ser, olha, vai ter um treinamento toda quinta tal, vocês apareçam lá, vai ter uma simulação, vocês estejam prontos. Era como eu fiz lá no começo, que não deu certo. Uhum. Existe o líder que é o outro extremo, que ele fala, gente, o que vocês acham melhor? Vocês acham legal fazer treinamento? Aí todo mundo fala assim, não, tá legal do jeito que tá. Aí ele vai ver na taxa de conversão do time dele, tá baixíssima, ninguém tá conseguindo contornar objeção nenhuma, e ele simplesmente aceita. O time falou que não quer treinamento, então não vou seguir. Qual que é o caminho Uhum. ideal? Que é um dos maiores desafios iniciais. Gente, olha, eu tô vendo que a nossa taxa de conversão tá baixa aqui. Eu entendo que a gente está com dificuldade de contornar a objeção.
Eu acredito que se a gente fizer treinamento voltado nisso, não vai ser confortável, eu sei que não vai ser, eu vou fazer junto com vocês, mas isso eu entendo que é a melhor solução. Vocês veem uma outra solução além dessa? Ah, não, Lucas, eu acho melhor fazer isso, aquilo, aquele outro. Tá bom, gente, então beleza. Se a gente testar do jeito de vocês e não funcionar, a gente vai do meu jeito, certo? Certo. Então acho que esse é um dos principais pontos, Que legal. é saber realmente como ouvir e se posicionar. Acho que esse é o maior desafio inicial. Acho que o segundo maior desafio é a inteligência emocional, porque líderes que assumem, os vendedores que assumem o papel de liderança, eles estão muito acostumados a eles fazerem acontecer. Então, cara, se eu não estou com a meta batida, o vendedor, o que ele faz? Ele vai lá, liga para um cliente que ele falou mês passado, ele se vira. Se ele é top performer, ele vai arrumar um jeito, não vai arrumar desculpa. Só que quando ele assume o papel de liderança, o problema é que ele não vai poder ficar fazendo isso com o time dele toda hora. Ele não vai poder pegar assim, fulano, você não tá vendendo? Então deixa eu ir aqui vender para você. Porque o que acontece? Ele vai começar a se sobrecarregar num nível que, tipo, todo mundo vai só jogar o lead para ele fazer, vende para mim. E aí ele não vai conseguir desenvolver. Então, acho que arrumar essa capacidade de desenvolver a pessoa, falar assim, beleza, fulano, você vai comigo nessa reunião, você vai tocar, deixar a pessoa errar, se ela errar, você depois chamar ela para um feedback, explicar o que ela errou, e se ela tá errando uma coisa que é crítica, sei lá, um negócio de 500 mil reais, 1 milhão, putz, aí você realmente entra, ó, não é, ó, fulano, ó, vou dar um nome, o fulano falou aqui, tudo bem, mas o caminho que a gente vai seguir é esse aqui, então mostrar, dar o exemplo durante a venda em casos muito, muito arriscados. Mas eu vejo muitos líderes vendedores que assumiram que eles não têm a ansiedade acaba tomando conta e eles acabam meio que entrando para fazer tudo no lugar do time deles e aí não desenvolve. E você sabe que este segundo item que você trouxe foi o meu maior desafio quando eu me tornei líder em uma empresa. Eu fui sócio numa empresa de software, né, de ERP na nuvem, e eu fui diretor comercial e a gente tinha um time ali. E eu tinha saído de uma cadeira de uma outra empresa como executivo de vendas. E que eu lá também estava com um resultado lá muito bacana. Então, e eu também tenho esse perfil de ser muito prático. Pô, tem que fazer, daí eu já vou, já faz, já liga, já vamos lá, já resolve. E quando eu sentei na cadeira de gestor, Lucas, eu continuei fazendo isso. E aconteceu exatamente o que você falou. Chegou uma hora que eu não estava mais fazendo a gestão. Eu estava fazendo a execução para todo mundo. Chegou o ponto, cara, de eu ter vendedora com foninho de ouvido, curtindo uma musiquinha lá, e eu ligando, para o cliente da pessoa, cara, para poder falar de fechamento e tal. Chegou o ponto que eu falei assim, não, tá errado, eu não estou fazendo a liderança da maneira correta, e eu tenho que ensinar o pessoal a fazer, ou trazer treinamento para o pessoal para aquilo que eles não estão conseguindo fazer, e acompanhar, ajudar e cobrando os resultados. Então, a gente começou a montar linhas, trilhas de treinamento dentro da empresa. Legal. E nessa época foi quando a gente conheceu Receita Previsível. Então, a gente prospectava muito por telefone, né? Fazia reuniões presenciais, negociações presenciais, fechamentos presenciais. Falei, cara, tem um outro caminho aqui, que é o Receita Previsível, eu não conhecia, eles não conheciam, a gente comprou o livro e começamos a estudar, e eu comecei a ensinar para eles o que eu estava estudando. Legal. E aí, cara, o pessoal ficou super motivado, coisa nova. Nossa, eu mando os e-mails, e aqueles que responderem, eu já ligo para ele, eu não tenho que ficar prospectando. Uau, vamos fazer isso. Então, assim, eu comecei a pegar esse assunto novo, ensinar o pessoal, e desta forma, ensinando, é que eu consegui ir levando um modelo que eles executassem, a gente apoiasse naquele que fosse necessário. E assim, Lucas, chegava a ponto de eu falar assim, não, eu vou lá, tá travado, não vou. Fulano, vem cá, me conta. Eu estou percebendo que você está com um pouco de dificuldade, o que você está precisando? Eu não estou conseguindo fazer isso. Aí eu perguntava assim, e qual é a solução que você acha que você deve fazer? Eu acho que poderia fazer isso ou isso. Vai lá e testa. Então, assim, eu buscava nessa liderança fazer a pessoa primeiro pensar na solução, para eu não ter que dar uma solução para ela e, nossa, só ele que sabe. Não, ninguém sabe tudo.
começou, e esse aí começou a desenvolver um modelo tão bacana, que as pessoas chegavam para mim com um problema e já com 2 ou 3 soluções, porque eles sabiam que eu ia perguntar Legal. isso. Virou meio que um clichê isso, sabe? Ah, e aí, cara, as pessoas podem ir por esse caminho? Manda bala, vamos embora. E as coisas começaram a acontecer e começaram a desenrolar ali, né? E aí, cara, eu vejo uma coisa muito interessante. Tem pessoas que têm vontade de se tornarem líderes e tem pessoas que não, e está tudo bem. A pessoa que está numa cadeira hoje, que ela gostaria de ser líder, cara, ela já tem que começar a mostrar isso de alguma forma, não é? Para que, quando tiver a oportunidade, a empresa veja, cara, esse cara faz algo a mais, ele ajuda mais, ele faz mais coisas. E talvez poucas coisas que ele possa fazer, ele já pode estar mostrando esse caminho que ele pode ser um potencial candidato a uma vaga de liderança, né? Você já viu isso acontecendo no time, Lucas? Teve alguém que se destacou assim, você falou, cara, esse cara, e por que ele se destacou na sua visão ali? Pessoal, ó, presta atenção nisso. Ó, o Lucas, head de vendas ali da Conquer, vai dar para você uma dica do que chamou a atenção ali numa pessoa, que isso pode ser feito por você também. Boa, boa, legal. Eu vejo que assim, ao longo da minha carreira, eu não sei se você sentiu isso também, Ricardo, mas eu vim vendo a porcentagem de Hum. pessoas dentro dos meus times que buscavam liderança diminuindo. Não sei se por conta das novas gerações, eu não sei se é por conta de as pessoas estarem buscando coisas diferentes do que as gerações passadas, mas eu senti isso nos meus times, e aí eu via que existe muito uma diferença de ação das pessoas que realmente querem para as que falam que querem, mas na verdade não estão dispostas a pagar o preço da liderança. Porque a liderança, ela não pode ser idealizada. Existem as coisas boas da liderança, que foram que me fizeram me tornar líder, existem as coisas que custam um preço. Por que eu decidi ser líder? Eu decidi ser líder por eu acreditar muito em desenvolver pessoas e querer, na minha carreira, ajudar a desenvolver e fazer as pessoas chegarem nos sonhos dela. Ponto. Foi por isso. E algumas pessoas querem, às vezes, se tornar líder pelo cargo. Putz, nossa, eu vou ser reconhecido muito quando eu for líder, ou minha mãe vai me achar legal porque se eu for líder, eu vou ganhar mais. Cara, não necessariamente por você ser líder você vai ganhar mais. Eu já vi vendedor ganhar muito É, mais do que líder, sim. por questão de comissão. Mas assim, eu acho que a liderança, ela tem os teus pontos que nenhum outro cargo tem, que é você conseguir ver uma pessoa. Cara, já teve gente no meu time que antes de assumir, de entrar no meu time, não tinha carro, não tinha nada, e conforme a pessoa foi vendendo e ela comprou carro, ela conseguiu mudar para um apartamento muito mais legal, morar de frente para a praia, muita gente começou a viajar fora do Brasil que eu nunca tinha conseguido. Você vê esses sonhos das pessoas sendo realizados e elas depois falarem, putz, Lucas, se você não tivesse me ajudado com isso e não teria acontecido, cara, é o tipo de pagamento que, desculpa, nada dá. É muito gratificante, muito mesmo. E, e só a liderança, assim, te dá isso. Você vê uma pessoa, já tive vários casos nos meus times, gente com dificuldade de saúde mental, já tive gente que estava passando por dificuldade financeira. Você vê essas pessoas superarem e conseguirem chegar onde elas querem, não tem preço. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, eu divaguei um pouco, mas acho que é importante pontuar isso, mas respondendo a tua pergunta, acho que alguns pontos que mostram que a pessoa está afim da liderança mesmo e que se destaca no time primeiro, a pessoa que mais está ajudando o time. É. Eu olho dentro dos meus times quem mais está ajudando, quem mais. Existe algumas pessoas em time de vendas que ela quer meio que ficar competindo, e aí competindo ela não compartilha as boas práticas que ela faz, ela fica meio que tipo querendo só ela ser elogiada e não elogia os outros. Então, tipo, a pessoa que é mais team player, que quer ver o time dar certo, não ela sozinha, que não é tão egoísta, uma pessoa que Uhum. traz proativamente dicas de o que pode ser melhorado no processo, sem eu pedir, Lucas, olha, pô, vamos falar, hoje eu lidero indiretamente time de pré-vendas, né? Eu conto com
com uma coordenadora que fica à frente do time e eu lidero diretamente o time de vendas, de aquisição. Então, putz, em pré-vendas, estou vendo que a nossa taxa de conversão, ou até nem precisa entrar em questão de dados, mas, pô, estou vendo que várias das pessoas do time estão conseguindo agendar, ligando toda quinta-feira de manhã. Será que se a gente colocar uma atividade no CRM para lembrar de ligar quinta-feira de manhã, não vai ajudar? Cara, pode ser que nem ajude, mas só uma pessoa que traga essa ideia e esteja preocupada com melhorar o time, para mim já é um ponto super positivo, Sim, sabe? sim. Outros pontos, pessoas que não têm medo de se posicionar. Tipo, eu vejo muita gente, principalmente em times mais júniores, né? Times que estão começando, as pessoas. Eu acho, eu não vou falar, não vou ser contra o líder, não vou falar o que eu discordo do que o líder fala. Claro que você não vai ser agressivo, mas pô, se você for assertivo e falar, pô, Lucas, eu tô vendo que aqui você tá tentando ir por esse caminho, mas e se a gente fizer isso? Cara, esse tipo de debate é muito rico e eu vejo que as pessoas que fazem isso ganham um ponto comigo, de tipo, cara, essa pessoa, ela assumiu o risco de ir talvez me chatear, falando que eu talvez não tô indo para o caminho certo, mas ela fez isso porque ela tá preocupada com o time. Então, acho que esses tipos de atitudes são pontos que eu olho normalmente para ajudar uma pessoa a se desenvolver e, claro, a pessoa vir atrás de mim e falar assim, Lucas, olha, proativamente, eu tenho vontade de me desenvolver como líder, você me ajuda? Vamos criar um PDI? Cara, isso para mim é fora de série, porque a maioria das pessoas é muito reativa, fica esperando, Lucas, Sim. a hora que você me marcar o PDI, eu vou contigo. Eu falo, porra, é tua carreira, não a minha. Marca, eu te ajudo, mas... É sobre isso, né? A liderança, ela é sobre gostar de pessoas, é sobre você ter comprometimento com o time, com o resultado, com a empresa. Não é só a questão do lobo solitário ali, sou eu. Não, o foco tem que sair de você e você é a questão da entrega, né? E, cara, isso daí eu acho que tem muito a ver com ser isso, ser da pessoa, muitas vezes, né? Porque ela paga um preço pela liderança, né? Então, o líder muitas vezes ele é muito mais cobrado, né? Entendam, pessoal, que às vezes o líder não te fala isso, mas, cara, a cobrança dele às vezes é lá com alto nível, com alta direção, e a pancada é forte, né? E ó, a preocupação de você ter o seu resultado não é você, é todo mundo. Então, você tem uma amplitude de responsabilidades, muitas vezes, que ela é muito mais aberta e envolve muito mais coisas do que apenas o seu resultado, né? Você Mas é muito... controla muito menos do que quando você é vendedor, né? É, Você é, influencia muitas vezes. Você, às vezes tem é, tantas coisas que influenciam o teu resultado que vai ter meses que, por melhor que você fizer, você não vai conseguir chegar no resultado. E aí você vai ter que entender o que influenciou negativamente esse mês para você poder melhorar para o próximo. poxa, bacana. E às vezes também não é assim tanto conhecimento técnico, né, de métodos e processos. Você ser o cara que mais conhece de metodologia, que dá mais resultado, nem sempre vai te garantir uma liderança, né? Então, procura, se você busca ser líder, cara, procura dar o melhor no que você está hoje, né? Mas já trabalhando esses outros conceitos, essas outras habilidades que com certeza alguém está vendo você. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou ajudar, não, porque eu não ganho para isso. Cara, sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém, mesmo que, e a maioria das vezes não te falam, mas você vai ser surpreendido na hora que tiver uma vaga, né? É Claro, a isso. empresa, a empresa não tem a obrigação de contratar X ou Y, não é isso. Ela vai ver o que é melhor para a pessoa, para o momento do time e para o momento da empresa, né? Mas eu acho que, independente de onde você quer chegar, ajudar as pessoas do seu time é uma coisa que é uma contribuição muito grande que a gente pode trazer, né? E falando, Perfeito, Lucas, Ricardo. E cara, assim, só para complementar isso, você falou que às vezes está dentro da pessoa isso, né? Recentemente eu li um livro que chama Café com Sêneca. Sêneca é um filósofo grego antigo e ele fala uma frase que conecta totalmente com isso. A maior riqueza, a única riqueza possível do ser humano é seu caráter.
não existe riqueza, outro tipo de riqueza, se não for o próprio caráter. Por quê? Ele argumenta que qualquer outro tipo de riqueza, dinheiro, tudo o resto, pode ser tirado em algum momento. Saúde, mas o caráter é o que vai te fazer você ser feliz, porque vai ser a forma que você vai ver o mundo. Às vezes uma pessoa que tem um monte de problema, ela vê o mundo de um jeito que ela é feliz mesmo com um problema, enquanto que uma outra que tem poucos problemas vê o mundo de um jeito que fala assim, pô, minha vida é péssima por causa disso. Então, assim, você ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros, você ser uma pessoa que é proativa, você ser uma pessoa que tem essas características, putz, aí algumas pessoas podem estar pensando, pô, mas eu já faço isso e minha empresa não me promoveu. Legal, mas assim, quando aparecer uma vaga em alguma outra empresa, isso vai ser visto e você vai conseguir assumir. Então não é porque a empresa que você está hoje, que talvez não está te reconhecendo por conta desse seu caráter, que isso está errado. Esse seu caráter, ele é o mínimo que você precisa para conseguir a vaga de liderança ou a vaga que você quiser em qualquer outro lugar. Então, se você não é porque a tua empresa atual não te reconhece por isso que isso está errado. Muito pelo contrário. Cara, você falou um ponto tão importante, Lucas. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa que está ali com esse caráter, contribuindo, e a empresa no momento não tem uma vaga para ela, está tudo bem. Mas um ex-colega dele foi para uma outra empresa, chegou lá, tinha uma vaga, falou assim: ó, eu tenho uma pessoa para te indicar, porque ele ajuda todo mundo, ele é isso, é isso, é isso. Cara, então, alguém pode trazer essa oportunidade para você. Eu vi uma frase também, aproveitando um pouco de filosofia aí, Lucas, que eu gosto bastante desse tema, Sêneca e tudo mais, né? Eu vi uma frase uma vez que fala assim, ó, não somos nós que escolhemos os sonhos, são os sonhos que escolhem as pessoas. Mas por quê? Porque a pessoa está mostrando que ela está pronta para vivenciar aquele sonho, sabe? Então, assim, se você quer ser líder e você fala, eu vou fazer o mínimo possível, o básico, cara, pode ser que essa oportunidade não chegue para você, né? Mas se você tem esse desejo mesmo, investe em ajudar pessoas, contribuir, porque alguém vai ver isso daí em algum momento. Cara, muito bom esse nosso bate-papo aí, Lucas. E nós estamos chegando no nosso final aqui. Eu tenho certeza que eu e toda a nossa audiência aqui estamos curiosos para saber qual que foi a história de vendas que você reservou para a gente aqui no nosso final. Pessoal, antes do Lucas trazer a história, se você não curtiu esse vídeo ainda, aperta agora no curtir. Compartilha aí com o seu público aí, com os seus amigos, né? Porque tá vindo agora a história de vendas. Qual que você trouxe para a gente aí, Lucas? Boa, manda para o seu time aí, se você é líder, manda para o seu time, se você não é líder, manda também para quem você trabalha junto, que aqui eu vou falar, eu separei uma história que ela tem alguns dos pontos que eu vejo que principalmente vendedores B2B têm mais dificuldade de fazer. Esse daqui é um caso em que a gente recebeu um lead, acho que é na época que alguém do meu time estava de férias, eu acabei atendendo esse cliente de ponta a ponta, né, desde a primeira reunião até o fechamento, e eu vou falar um pouco aqui de algumas técnicas que são interessantes aí, são as técnicas mais modernas voltadas para vendas consultivas B2B, que eu vejo que muita gente já ouviu falar, conhece, mas não sabe aplicar no dia a dia. Quais são essas técnicas? Uma delas é o efeito Jolt. O efeito Jolt é um livro que foi lançado pelo mesmo escritor do Challenger Sale, né, a venda desafiadora. Esse escritor, um dos escritores, ele é um professor da Harvard Business School, então, assim, as maiores autoridades do tema de vendas no mundo. E aí, qual que é a ideia principal, né, dessa história? E aí, conectando com o próprio livro. Eu vejo que muita gente, isso do próprio mercado B2B, conhece o spin selling, conhece a venda desafiadora, mas não aplica no dia a dia. E o Jolt Effect, por ser um livro novo, acho que ele foi lançado ano passado ou retrasado, aí eu não sei se o pessoal conhece tanto. Mas qual que é o ponto? A gente vê, e aí todas as empresas que eu já passei, que 70% dos perdidos, e é até um dado que, se você é gestor de vendas, eu desafio você entrar no CRM e olhar isso agora, 70% dos perdidos normalmente em B2B são por conta do cliente não ter tomado decisão nenhuma. Ele simplesmente não fez nada. Ele ficou com o status quo do jeito que era. Que é o que a gente fala de negócio congelado, enfim. Uhum.
Então, essa história é muito olhando para isso. O livro O Efeito Jolt, ele traz, é até interessante que eles fizeram com a inteligência artificial, eles criaram um algoritmo que eles analisaram, aí eu vou falar besteira aqui, eu não lembro exatamente o número, se são 5 mil ou 1 milhão, eu sei que é um número bizarro de ligações por vídeo, né? Eles começaram a fazer essas análises durante o Covid, então eles pegaram várias empresas parceiras, analisaram várias reuniões de vendas de vários vendedores B2B diferentes, e eles começaram a notar que nessas vendas perdidas aí por congelado, existiam alguns motivos e os top performers faziam coisas diferentes para conseguir contornar esse tipo de problema. E aí essa história que eu vou contar é muito voltado para isso. Depois, inclusive, eu deixo aí aberto para o pessoal que está ouvindo, que está vendo no YouTube, me seguir ou me conectar no LinkedIn, que eu tenho um material voltado exatamente para esse tipo de situação. Qual que é a história? A história é, veio um cliente buscando a gente, era uma empresa pequena, querendo um treinamento de vendas para vendedores. Eles chegaram buscando um treinamento técnico de vendas, eles falaram, quem falou comigo primeiro, acho que se eu não me engano, era o gerente de vendas da empresa, e eles queriam um treinamento ele falou para vendas consultivas, queriam que treinasse o time de vendas. Beleza. Qual que foi o principal ponto ali, conectando com o livro que eu fiz? A gente tem um processo que o SDR agenda, né? Eu participei da primeira reunião de diagnóstico, e aí acho que nessa reunião de diagnóstico foi o principal ponto para eu identificar qual caminho tomar na negociação. No livro Efeito Jolt, o Jolt é uma técnica, né? Então o J significa uma coisa, o O significa outra, o L outra e o T outra. O J é julgar o nível, em inglês, né? Judge the level of indecision. Então, julgar o nível de indecisão do cliente já na reunião de diagnóstico. E aí, basicamente, foi isso que eu fiz, né? Eu entendi quão indeciso ele estava e como que ele ia decidir entre um fornecedor e outro, e eu percebi que ele não sabia. Então, eu fiz uma pergunta para ele ali, ele chegou falando que queria técnica de venda, e aí eu fui a fundo, né? Falei, olha, por que você está buscando técnica de venda? Qual tipo de... O que você quer resolver aí? Aí ele falou, olha, meu time não está batendo a meta, a gente tem uma meta desafiadora de dobrar a meta do ano passado, a gente não bateu nem a meta do ano passado. Eu falei, cara, é difícil, então, você está com um desafio grande aí. E aí eu entendi, fulano, o que você entende que está gerando isso? É realmente técnica de venda? Como que você chegou nessa solução? Porque muitas vezes o cliente ele já chega com a solução, né? Sim, Eu quero sim. uma ferramenta tal, eu quero um treinamento tal. Falei, como que você chegou na conclusão que você precisa de um treinamento de técnica de venda para os seus vendedores? Aí ele falou, porque os meus vendedores, eles muitas vezes eles não conseguem entrar fundo na dor do cliente, eles acabam sendo meio tirador de pedido, só vendendo o que chega para eles, não conseguem fazer uma venda consultiva, vender solução ao invés de vender produto. Falei, tá bom. E esses vendedores, eles como que eles foram? Eu fui entrando mais a fundo, no final eu entendi que a empresa não tinha CRM, a empresa não tinha processo de vendas, ele não cobrava atividade, ele cobrava resultado. Eu falei, como que você sabe se se o seu vendedor está no caminho que você espera ou não? E ele, não sei, alguns eu vejo, eles preenchem numa planilha, mas às vezes eles esquecem. Eu falei, mas primeiro ponto, você precisa ter um sistema para você conseguir cobrar atividade do dia a dia, oportunidade, não resultado. Resultado, você vai ficar na orelha do cara falando resultado, ele também quer resultado, ele também quer comissão, você precisa conseguir. No final, a gente conseguiu entender o primeiro ponto, que é, ele veio buscando uma coisa que não era o que ele precisava. O que ele precisava? De um processo claro, alguém para ajudar ele a construir um processo de vendas, os vendedores dele soubessem o que falar em cada reunião, soubessem quando fazer reunião, quando não fazer, como qualificar o lead. Então, assim, esse foi o primeiro ponto. E aí, conectando com o livro Jolt, julgar o nível de indecisão eu entendi que ele não... Eu perguntei para ele, fulano, eu entendo que você vai conversar com outras empresas além de mim. Como é que você vai decidir pela solução? Ele me respondeu que não sabia. Ele falou, olha, o melhor custo-benefício, que é o padrão. Tá, e Aham. como você vai medir esse benefício? Não sei. Aí, beleza. Aí vem para o segundo ponto do Jolt.
que é oferecer uma recomendação. Quando o cara está meio perdido, o que o vendedor padrão faz? Ah, tá bom, então, conversa internamente e aí a gente se fala, podemos falar daqui 15 dias? Podemos. Uhum. Aí o cara não sabe como resolver o problema, 15 dias eu ligo para ele, ele não me atende ou ele fala que ainda não avançou. Aham. Qual que é o indicado ali que eu fiz? Eu falei assim, ó, fulano, legal, como você não sabe como mensurar isso, como mensurar os resultados que essa solução vai trazer e como diferenciar entre os fornecedores, o que eu indico? E aí realmente você realmente oferecer uma recomendação. Você entrar para o papel proativo de um consultor e falar, olha, a minha Sim. recomendação aqui, fulano, e aí foi o que eu fiz com ele, cota com outras empresas, entende a empresa, além da minha, que consegue te fazer isso, isso e isso, que para o teu momento, que eu estou vendo que você precisa, antes de treinar vendedores, é ter um processo, entende quais empresas conseguem te ajudar, dar uma consultoria, construir um processo junto com você e montar personalizado, customizado para você, porque não adianta simplesmente vomitar para você um processo comercial se não for personalizado com a tua empresa. E aí vamos falar de novo, depois que você já tiver todas essas cotações aí, vamos conversar para eu te mostrar o que eu tenho para a gente conversar no dia tal. Beleza. Ofereci a recomendação, ele foi lá, voltou comigo, e aí o principal ponto que ele tinha ali, ele não é o ponto final do Jolt, que é tirar o risco da mesa, né? É o T. Ele estava muito inseguro, hein? Mesmo ele já tendo cotado com outras empresas, entendido que era processo de venda que Uhum. ele queria, era um projeto ali de R$ 90 mil. Para uma empresa pequena, não é um investimento pequeno. É um investimento, Não. das vezes, que se o cara tomar uma decisão errada, um gerente de vendas, ele é demitido, assim, basicamente. Sim. Então, o ponto final ali é que ele ainda estava inseguro, e aí eu trouxe para ele, olha, fulano, isso daí já era uma reunião que eu apresentei a proposta para ele, o que a gente conseguia fazer, e aí ele simplesmente falou assim, tá bom, então eu vou conversar internamente, aí depois a gente fala, que é a resposta padrão, né, Aham, de quem está aham. inseguro. E aí o que eu fiz foi, fulano, legal, eu tô percebendo que aqui tem algum ponto que você não está totalmente seguro ainda para tomar essa decisão. Ele era a pessoa que ia tomar essa decisão. E aí ele abri para ele, olha, pode me trazer, fica super à vontade. Aqui a ideia é eu te ajudar a tirar os riscos da mesa, né? Uhum. Garantir que esse projeto vá funcionar e que você não tenha que levar esses riscos sozinho. E aí ele me abriu e falou, Lucas, é um projeto muito grande, se a gente fizer qualquer coisa errada aqui, pode dar problema, eu gosto da empresa de vocês, eu acompanho vocês, mas não, não consigo tomar essa decisão agora. Eu percebi que ele estava desconfortável. E eu falei, Uhum. fulano, ó, você vai precisar conversar com mais alguém aí dentro para tomar essa decisão, certo? Se fosse por você contrataria a gente? Aí ele falou, olha, eu contrataria, mas não sei se nesse valor. Eu falei, qual que é um valor que você ficaria confortável se fosse só você para decidir isso? Eu falei, olha, começar com uns 30 mil e tal. Daí eu falei, tudo bem, se a gente tiver uma forma de a gente começar com 30 mil, e aí a hora que a gente tiver finalizado um número de... Era uma consultoria com treinamento também. A hora que Uhum. terminar o número de aulas ali, você julgar se faz sentido a gente seguir com os outros 60 mil, para você resolve? Ele falou, olha, para mim resolveria. Então, beleza, a gente não faz isso normalmente, mas eu vou colocar no nosso contrato uma cláusula que, se chegar na aula tal, as pessoas que estiverem participando da consultoria não estiverem gostando, ou vocês não gostarem por qualquer motivo, a gente cancela, vocês só pagam o que teve até ali, então. Assim resolve? Pô, assim resolve. Então, além disso, falta mais alguma coisa para a gente fechar? Falei assim, olha, preciso conversar com o fulano de tal. Tudo bem, vamos conversar com ele? Quando que a gente consegue marcar uma reunião com ele? Marcamos uma reunião com o diretor dele era super difícil, mas no final a gente conseguiu contornar todas as objeções que ele tinha e fechamos. Então, acho que assim, essa é uma Uau. história que eu achei legal trazer porque por dois pontos, né? Eu vejo muita gente que às vezes acaba aceitando muito o que o cliente traz logo de Uhum. cara, sem aprofundar. E muita gente que, quando o cliente dá esse passo para trás, fica meio com medo de ser assertivo, né? De falar assim, olha, fulano, Uhum. ser empático, deixa eu te ajudar, conta qual que é a objeção, é realmente encorajar a pessoa a trazer a objeção, e aí fica nesse negócio, né? Então tá bom, daqui 15 dias eu te ligo, aí liga, não tem mudança nenhuma. Então achei legal trazer porque
eu vejo que isso acontece bastante. Não sei o que você acha aí, Ricardo. Cara, isso daí foi uma história misturada com aula, porque você deu uma aula de como reverter aí uma insegurança que estava gerando algumas objeções ali do cliente, né? E, cara, normalmente os vendedores não fazem isso. Eles aceitam o que o cliente está dizendo, e às vezes eles se iludem que aquilo é uma oportunidade real e que ele vai fechar isso dentro do mês, ele coloca lá dentro do pipe dele, e aí ele começa a ter oportunidades ali no funil dele que ficam paradas e não evoluem, né? Acabam ficando acumuladas ali por falta de ter essa habilidade de se aprofundar mais na conversa com o cliente, mostrar que eu estou aqui para te ajudar e descobrir realmente qual que é o real motivo. Eu tenho uma conversa bem franca com ele, né? E você sabe, Lucas, que quando um vendedor leva o momento ali de negociação para o WhatsApp, aí ele tem mais dificuldade ainda quando ele não leva isso para uma reunião. Então, duas coisas: não fazer isso, e segundo, não fazer isso em uma conversa ainda pelo WhatsApp, Perfeito. que aí a gente tem mais dificuldade. Cara, fantástico isso, hein? É uma aula realmente de como você abrir ali o cliente para que ele traga realmente qual que é a situação e fechar ali uma oportunidade com ele, né? Pô, não fechou 90, mas fechou 30. 30 é muito maior que zero. Se não tivesse feito isso, E seria depois ele zero. fechou 60. E depois ele Ah, e fechou depois? 60. Então, olha só, cara, sensacional, sensacional. Olha, foi muito bom esse nosso papo aqui, Lucas. Obrigado demais por toda a sua contribuição. Tenho certeza que a galera vai tirar aqui. Não são insights, cara, são vivências mesmos, reais e ouro, cara. Tem muito ouro dentro dessa nossa conversa aí. Show de bola, cara. Para a gente fechar aqui, Lucas, fala aí qual que é o seu contato, de repente LinkedIn, alguma coisa para o pessoal te seguir, mas só reforçando, pessoal, nós vamos deixar aqui nos comentários aqui os contatos aí do Lucas. Fechou, Ricardão. Muito obrigado por ter me convidado. Foi um prazer falar contigo. Conversa passou super rápido aqui, a gente falou alguns minutos e no final batemos 5 minutos aqui, já passou, sei lá, 40, 50. Mas, gente, o meu contato, depois me procurei no LinkedIn, Lucas Abruzzese, inclusive essas perguntas aí para reunião de diagnóstico, eu tenho um material, quem quiser me manda uma mensagem por lá, tem um material que eu posso compartilhar. Mas, gente, prazer falar com todos vocês aí, quem estiver ouvindo, quem estiver vendo no YouTube, e prazerzão te conhecer, Ricardo. Obrigado pelo convite. Pô, show de bola, cara. Valeu demais, Lucas. E, pessoal, obrigado demais você que esteve até agora nos ouvindo no Spotify, nos assistindo aqui no YouTube. Aproveite esse conteúdo. Se você não está inscrito no canal aqui no YouTube, aperta aí para você seguir o canal, aperta o sininho para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Obrigado demais e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.